Eu quero contar um fato. Nós estávamos fazendo, porque nesses comícios, quando você fala, se não tem o iniciador de palmas, a plateia gosta, mas fica assim. E eu contratei o meu saudoso Átila Mazarino, que não está mais entre nós. Átila, tu vai junto comigo lá e quando eu fizer assim, tu inicia. E ele ficou tão embevecido com as minhas palavras, né? E não fazia nada. Eu tive que olhar para ele e dizer, Átila, vamos lá! Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Costa. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa do Alto Taquari. Eu sou Pedro Braz Rosa da Silveira, cidadão honorário de Encantado, nasci em Porto Alegre, e por 2 legislaturas eu fui representante desse povo querido de Encantado na Câmara de Vereadores de Encantado. A primeira, como vereador titular, em 1969 a 1973. Naquela época, a Câmara tinha 9 representantes do povo. Fato importante, triste até, é que desses 9 vereadores daquela época, só restaram eu e o doutor Jorge Moreira, porque João Preto, Claudino Ferronato, Otacílio Balestro, Dércio Tarte, Pedro José Laúde, Luiz Gonzatti e Raimundo Reinaldo Zen, esses foram embora. Agora, a segunda vez que eu fui representante do povo, mais uma vez, com uma satisfação agora redobrada, em virtude da minha experiência adquirida na primeira legislatura, quase a mesma coisa aconteceu. Desses 11 vereadores que naquela época formavam a Câmara da legislatura de 1983 a 1988, eram 11 vereadores, 4 já foram embora. Aliás, 4 ainda estão vivos, que são o Jatir Radaeli, Oswaldo de Lazir, Alonso Giordani e eu. Eu não sei se eu sou imortal ou o quê, mas eu tô duro na queda aqui, compreende? Até falar nisso, na minha fala, quando eu lancei o livro, eu disse que eu sou um imortal na 3ª dimensão. Por quê? Porque eu sou gremista, tenho uma cadeira na Livate e tenho essa vivência de 88 anos, ainda vivo, como representante da Câmara de Vereadores, como já fui representante da Câmara de Vereadores. Então, eu me considero um imortal na 3ª dimensão. Quando eu vou morrer, não sei. Não? E nessas caminhadas pela parte legislativa do município, eu sinceramente me senti de uma forma impressionante e de uma responsabilidade imensa, porque estava representando
uma parcela da comunidade. Olha, veja bem uma coisa. Nós, digamos, éramos naquela ocasião, era uma população com 18 ou 20 mil almas. E eu estava representando, eu e mais 9 vereadores na primeira legislatura, nós em 9 representávamos toda essa população. Então você vê... E outros municípios. Exato. Então você vê a responsabilidade que tem o vereador, né? Não digo tão grande como o do Poder Executivo, mas de uma responsabilidade muito maior, não, muito grande, porque você está aí falando em nome dos moradores do município. É uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, digamos, dar à pessoa que está representando a população um status elevado, eu considero, no seio da comunidade, né? A verdade é que muitas vezes, para escolha do Legislativo, não só aqui em Encantado, e sim em outros municípios do Rio Grande e do Brasil, muitas vezes não se escolhe a pessoa mais capaz. A pessoa mais capaz para representá-los. Mas sim uma série de fatores influi. E aí aparece escancaradamente a parte econômica. A parte econômica. Né? Porque você vê em certos municípios a formação da Câmara de Vereadores não diz, digamos, a capacidade que tem a população em função dessa escolha, digamos, onde entra inúmeros fatores que não é a capacidade da pessoa. Então, mas se a gente vive no regime democrático, a maioria vence. E a maioria vence apesar de não escolher realmente os melhores, os mais capacitados. Mas é a democracia, regime que nós vivemos, é que marca esta forma de escolha. Até que não mude isso, vamos continuar. E nem deve mudar o nosso regime democrático, evidentemente que não. Não? A minha iniciação política, eu sempre digo, porque o meu pai era militar. Então, tu não podia sair 1 milímetro da marcha, do caminho que ele indicava. Não? E por ser militar, ele não se dava muito bem com a política. Consequentemente, não me falava nada. E eu vim trabalhar na firma Preto e Companhia. E aí o chefe, o dono da empresa, o João Preto, né, era presidente do PTB naquela época, PTB do Brizola, e me deu umas lições de política, e eu aderi, digamos, ensinamentos que ele me deu, e aí passei a atuar como política. Tanto é que na minha primeira eleição para vereador, eu era do PTB. Era do PTB, que naquela época representava a oposição ao Estado que reinava no Estado, né? Tanto é que o Brizola ganhou a eleição com uma facilidade imensa. A partir daí eu comecei a gostar disso.
a gostar de fazer campanha, etc., de falar nos comícios, e eu tinha alguma facilidade para isso, em função da minha atividade como advogado, compreende? Até nos comícios eles me falavam, olha, o Pimentinha vai falar, porque eu tocava ferro nos galos, como se diz na gíria, compreende? Né? Olha o Pimentinha, agora ele vai. Eu quero contar um fato. Nós estávamos fazendo, porque nesses comícios, quando você fala, se não tem o iniciador de palmas, a plateia gosta, mas fica assim. E eu contratei o meu saudoso Átila Mazarino, que não está mais entre nós. Átila, tu vai junto comigo lá e quando eu fizer assim, tu inicia. E ele ficou tão embevecido com as minhas palavras, né? E não fazia nada. Eu tive que olhar para ele e dizer, Átila, vamos lá! Então, e aí você começa a pegar gosto, compreende? Não? Até digamos, em função de dois aspectos, digamos, dos teus amigos que te aplaudem, né? E dos teus, não inimigos, mas os teus contrários, que te criticam. Então, na crítica, você fica mais forte do que no aplauso. É uma coisa importante, né? Na crítica, eu crescia mais do que no aplauso, compreende? Não? E assim foi me eleger, né? Eu acho que eu me penitencio. Eu acho que na minha primeira representação como vereador na primeira legislatura, eu não acumulava conhecimentos de que o vereador podia ou não podia fazer. E eu não fiz um bom trabalho. Tanto é que eu não fiz um bom trabalho, que eu concorri depois de 73, mas não fui eleito, né? Não fui eleito. Por isso que o povo também achou aquilo que eu estava fazendo, que eu não me achava, compreende? Eu não me achava, né? Até porque naquela época o vereador tinha um espaço muito pequeno, né? Só tinha aquele negócio de dar votos de pesar para o cara que morreu, para botar o nome de uma rua, compreende? Porque o vereador naquela época não podia alterar os valores do orçamento, não podia lançar qualquer despesa, porque ele não podia criar condições para ter, digamos, o dinheiro, digamos assim, falando mais, numa linguagem mais própria, né? O vereador não tinha como criar o dinheiro. Se ele não tinha como criar o dinheiro, ele não podia fazer despesa nenhuma, né? Então ele ficava com as mãos atadas, né? A não ser quando tivesse uma ligação muito estreita com o Poder Executivo, que daí ele podia então armar um negócio com o prefeito. Eu vou lançar esse projeto aqui, etc., né? Para ver se há condições de, digamos, de ter de sucesso essa indicação que eu vou fazer. Mas afora isso, não tinha condição, né? E eu não sei, até quando você me falou, eu comecei a rememorar o meu tempo de vereador, e será que não foi por isso que o meu trabalho não foi bom? Pode ser até, não? Tá? A comparação que eu poderia fazer, a política, não a política partidária.
Não a ciência política, que essa é uma coisa boa. Mas a política partidária, ela não mudou nada. Continua a mesma coisa. Continua as mesmas raposas, né, peludas ou não, mas atuando e uma forma não muito diferente da antiga. Né? Você vê nessa última campanha, né? Nessa última campanha ocorreu um fato nada dignificante para a política. Não vou comentar aqui, cada qual escolhe a maneira de fazer política. Mas não foi uma coisa bela, não foi uma coisa que honrasse ninguém, muito pelo contrário, compreende? Então, no meu entendimento, é isso que eu disse. A política daquela época não mudou para agora. Mas tem o fato seguinte, que nós precisamos disto. E nós só vamos poder modificar isso quando a nossa cultura for elevada. E assim mesmo, não sei se vai mudar. Porque você vê uma coisa, ouve na televisão, nesses blogs, compreende? Nos Estados Unidos, uma potência mundial em todos os sentidos, a política deles não tem muita diferença da nossa. Pode ir lá, a única diferença que tem, que lá eles pagam em dólares, aqui é em reais, compreende? Porque é isso, compreende? Para alcançar o poder, vale tudo. Eu aproveito essa oportunidade para alertar os jovens, que procurem, digamos, saber mais de política. Digamos, porque eles é que serão os nossos representantes. Porque, digamos, aqui está a prova de 11 vereadores, 9 foram embora. Aqui, nessa outra, de 11 vereadores, 7 foram embora. Então, cabe à juventude assumir esse braço da administração do município que eles vivem e trazer ideias novas, né? Leis novas, né? Forma de interpretar a vida novas, compreende? Porque você não sabe como é reconfortante a gente se deitar para dormir e saber, eu sou vereador, eu represento, digamos, eu represento o município, eu represento uma quantidade imensa de pessoas. O meu voto, eu posso dar uma coisa boa ou não dar uma coisa boa para a comunidade. A questão, digamos, porque isso também deve ser levado em conta, que o vereador não só pode pensar no final do mês e receber os honorários. Ele tem que fazer alguma coisa para o município, contrariando ou defendendo o poder executivo, né? Mas mostrando para o povo que ele quer alguma coisa para o povo que ele representa, para o povo que elegeu ele, para o povo que precisa dele, né? Quando o povo reclama que não tem saúde, né? Cabe aos vereadores, né?
instigar, reclamar, clamar, ou digamos, levantar a população para que esse prefeito, não estou dizendo o prefeito agora, estou falando em tese, né? Para que esse prefeito, então, modifique o orçamento, modifique o modo de entender como deve ser usada a saúde em benefício da comunidade, porque aí é que o vereador se mostra como ele quer bem o seu município. Eu, na segunda vez que fui à Câmara, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu acho que eu fiz um bom trabalho. E em função disso eu conclamo, principalmente a juventude, que se filie ao partido e vá disputar uma eleição. Que nós precisamos de ideias novas. Nós precisamos de gente com capacidade de querer bem o seu conterrâneo. Eu quando na última oportunidade que eu tive na Câmara, eu conclamava, eu pedia quase de joelhos para que os mandatários, junto com a Câmara, junto com a comunidade, fizessem o levantamento para instalar aqui uma faculdade ou digamos, de uma representação, não é representação, mas de um... Exato, compreende? Né? Para encantar. Porque só assim a gente tem possibilidade de crescer. Você vê, Guaporé, que é um município, eu acho, menos importante que o nosso, tem uma representação na faculdade de Caxias. Daqui de Encantado saem todos os dias 10, 20 estudantes para estudar lá. Não tem cabimento. Se fosse para ir para Caxias, tudo bem, um grande centro econômico, centro intelectual, tudo bem. Mas ir a Guaporé para estudar direito? Ora, convenhamos, faltou um pouquinho de sensibilidade, de amor ao município, de amor aos habitantes de nossa cidade, porque essas pessoas podiam ficar lá. E eu não sei quantas pessoas de Ilópolis, de Antagorda, de Mussum, de Algaçade vão a Guaporé. Não? E outra coisa também, uma coisa que eu reclamei no jornal, bradei no deserto, não encontrei eco nenhum, não? Foi desse negócio da cooperativa de Encantado instalar aquela indústria de leite lá em Arroio do Meio, sendo uma empresa que nasceu aqui, tem sua criação foi aqui em Encantado, né? E faz isso, faltou alguma coisa para impedir isso, né? Agora, ela vai abrir, se não abriu, vai abrir um matador de frango também lá, também naquele local. Para mim, esse negócio me deixou triste. E me deixou triste uma porção de pessoas, né? Pessoas, porque qual é a indústria que nós temos aqui nova? Nenhuma. Você faz o levantamento, quantas indústrias vieram para cá ou foram se instalar aqui? E a gente sabe que a indústria que traz empregos, que traz gente, né? E trazendo gente você tem condições de aumentar o comércio, né? Serviços também, compreende? Né? Essa parte, digamos, respondendo a tua indagação, falhou. Hoje nós somos, eu não sei se já houve um censo demográfico feito aqui na região do Vale, mas nós não evoluímos até nesse aspecto. Eu acho que se nós tínhamos 20 mil habitantes, digamos, há 10 anos atrás,
nós temos 20 mil mais 300 ativos. E aí não dá. Se nós quisermos um futuro melhor, esse negócio tem que mudar. No meu entendimento. Né? Porque cada pessoa tem um modo de pensar. Né? Não quero criticar, mas tenho que falar. Porque na vida da gente tem certos momentos que você tem que usar, tem que dizer aquilo que você tem que dizer. Porque se você não disser, você já não mais pode fazer. Quando minha mulher faleceu, aí que eu vi como as coisas que a gente tem que fazer na hora, tem que fazer. Eu ia trabalhar, não me despedia dela, não. Depois que ela morreu, eu disse, pô, do diabo, eu podia ter dado um abraço nela, eu podia dar um beijo nela, não me custava nada. Mas e agora? Ela morreu, o que eu vou fazer? Só saudade? Só me penitenciar que eu podia fazer? Então é por isso que eu não deixo para fazer amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Não deixo de dizer hoje aquilo que eu não posso não dizer amanhã.